Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje falaremos do motor síncrono trifásico, seus princípios de funcionamento. Bora para a aula? Para a compreensão desta aula, é de fundamental importância revermos alguns vídeos. O primeiro vídeo aqui recomendado é o vídeo sobre o campo magnético girante, principalmente naquele momento em que colocamos a bússola no centro das bobinas. Aquele princípio de funcionamento e a compreensão de como surge o campo magnético girante é o princípio do funcionamento do motor síncrono. Uma segunda aula muito importante é revermos as características construtivas da máquina síncrona, em que temos o rotor sendo alimentado por tensão contínua e o estator sendo alimentado por tensão alternada. Por fim, é importante compreendermos como chegamos no circuito elétrico equivalente da máquina. Vimos isso analisando a máquina síncrona funcionando como gerador. Mas lembre, a máquina é a mesma. Se a máquina é a mesma, o circuito elétrico equivalente é o mesmo. Então, revermos os conceitos do circuito elétrico equivalente do gerador síncrono vai ser de fundamental importância para entendermos aqui o funcionamento do nosso motor síncrono. Vamos ao perfil frontal da nossa máquina. Um destaque aqui, nos nossos estudos estamos desprezando a saliência destes polos, ou seja, o efeito que a saliência dos polos pode causar na modelagem desta máquina. Voltando à figura, compreender o funcionamento do motor síncrono é quase intuitivo, desde que compreendemos que, se aplicarmos correntes trifásicas e equilibradas no estator da máquina, em que temos bobinas defasadas fisicamente de 120 graus, produzimos o campo magnético girante. De acordo com a configuração aqui representada, este campo teria dois polos. Se eu tenho um campo com dois polos e eu magnetizo o rotor com dois polos, haverá um acoplamento magnético entre eles e o rotor vai girar junto com o meu campo girante. Vamos fazer um breve resumo aqui. Então, no rotor, vou aplicar tensão contínua, VF, vai circular corrente IF e vai produzir meu campo magnético. Lembrando que eu acesso o rotor pelos nossos anéis coletores. Da regra da mão direita, a corrente entrando na bobina vai produzir um campo neste sentido. Lembrando, no ferro, o campo sai pelo polo norte e entra no polo sul. Magnetizei o rotor com polo norte e com polo sul. No estator, vamos aplicar tensões trifásicas equilibradas, produzem correntes trifásicas equilibradas e então vai produzir o campo magnético girante com velocidade 120 F sobre P. F é a frequência da rede e P o número de polos. Lembrando, a nossa configuração da máquina ela produz dois polos. Se eu aplicar uma frequência de 60 Hz para dois polos, a velocidade de rotação do campo girante em RPM é 3.600 RPM. Vou supor aqui que o campo girante está no seguinte instante. Lembrando, o campo ele sai do ferro pelo polo norte e entra no ferro pelo polo sul. Observe o que irá ocorrer. Eu tenho um polo sul, eu tenho um polo norte. O norte acopla ao sul. Eu tenho um polo sul do rotor.
eu tenho um polo norte induzido pelo estator. O sul vai acoplar magneticamente ao polo norte do estator da máquina. Havendo este acoplamento, o rotor vai girar junto com o meu campo magnético girante. Então, a velocidade do rotor, Nm, é igual à velocidade do campo magnético girante. Então, a máquina está em sincronismo. Essa é uma compreensão mais intuitiva. Vamos fazer uma análise um pouco mais técnica. Nesta análise, vamos tomar o perfil frontal da nossa máquina e o seu circuito elétrico equivalente, visto na aula sobre gerador síncrono circuito elétrico equivalente. A máquina é a mesma, então o seu circuito é o mesmo. Vamos fazer um paralelo aqui o tempo todo, o que ocorre no circuito, lembrando que é um circuito por fase, e fazer essa projeção no perfil frontal da nossa máquina. Primeiro, vamos aplicar ao rotor da máquina tensão contínua, corrente contínua e vai produzir o campo. Para simplificar a nomenclatura, vamos tratar aqui os campos sempre em módulo. Então, BR vai representar o módulo do campo magnético. No circuito elétrico equivalente, essa mesma representação seria nesta parte, no rotor da máquina. Desta forma, magnetizamos o rotor da máquina. Vamos agora aplicar uma tensão VT. Lembrando, aqui é por fase. Vou pegar a fase A no nosso perfil como referência. Aqui vou traçar a linha de VT máximo. Aplicamos essa tensão no estator da máquina. Vão circular correntes trifásicas e equilibradas, que vão produzir o campo magnético girante. Vou supor esta corrente defasada da tensão de θ graus, uma característica, por exemplo, indutiva. No circuito teríamos, no nosso perfil frontal da máquina, vou supor este atraso de IA de θ graus. Veja, estou tomando a fase A como referência. Qual o significado destas linhas? Neste instante de tempo, o VT máximo estaria neste momento. O IA máximo está atrasado de θ graus. Então, neste momento, o IA estaria nesta linha, θ graus atrás. Para este momento, a corrente nesta posição vai produzir um campo magnético, que vai contribuir com o campo magnético girante. O campo magnético resultante é como se a corrente estivesse entrando neste ponto do estator da máquina. Corrente entrando, da regra da mão direita, o campo resultante vai ser 90 graus desta linha. Estou colocando aqui BSA como sendo o campo devido à corrente da fase A. Lembrando, tudo que acontece aqui acontece defasado de 120 graus nas outras três fases. A contribuição das três vai nos dar o campo magnético girante. Lembrando, campo magnético girando vai induzir de volta ao estator uma tensão. Essa tensão chamamos de tensão de reação de armadura. Então, o seu valor máximo está alinhado com este campo magnético. Definimos como tensão de reação de armadura. Essa tensão está adiantada da corrente de 90 graus. Ou podemos entender que a corrente está atrasada da tensão de reação de armadura de 90 graus. Representamos isso por uma reatância indutiva, que chamamos de reatância síncrona da máquina.
Agora, se eu tenho este campo magnético, lembre, o campo sai do polo norte pelo ferro, passa pelo ar e entra no ferro pelo polo sul. Temos aqui um campo magnético com polo sul e um polo norte, girando. Haverá um acoplamento entre o polo sul desse campo girante com o polo norte do rotor da máquina. Lembre, o campo sai do ferro pelo polo norte e entra no ferro pelo polo sul. Haverá um acoplamento. O norte vai correr atrás do sul. O sul vai correr atrás do norte. Então, o rotor começa a girar. E, novamente, se o rotor começa a girar, eu tenho um campo magnético que vai induzir nas bobinas do estator uma tensão. Chamamos essa tensão de tensão interna induzida no estator da máquina. É aquela tensão induzida pelo campo do rotor da máquina. Vamos traçar aqui a linha de EA. No circuito elétrico equivalente, é a nossa tensão interna induzida. Veja que a nossa tensão aplicada tem que ser a soma da tensão de reação de armadura com a tensão interna induzida. E aqui, observando o perfil frontal da máquina, veja, o ERA está alinhado com o meu BS. O meu EA está alinhado com o meu BR. O campo líquido total vai estar, então, alinhado com o meu BT. Vamos representá-lo. Tomando VT na referência, fase 0, o EA está atrás do VT. O ângulo entre VT e EA é o ângulo de carga, o ângulo de potência. Observe um detalhe muito importante neste momento. Quando estudamos gerador, a tensão interna induzida estava adiantada em relação à tensão VT terminal da máquina. No motor, esta tensão está atrás da tensão aplicada. Podemos interpretar da seguinte forma: eu tenho um campo magnético girante. Ele está puxando o meu rotor da máquina, ele está atraindo o rotor da máquina. O rotor da máquina nunca vai ultrapassar o campo girante. Suponha o rotor alcançando o campo girante. O que teríamos? O BS estaria alinhado com o BR e com a tensão terminal. O ângulo entre todos eles seria 0. Então, no motor, o nosso EA está atrás do VT da máquina. Vamos analisar isso no diagrama fasorial. Vamos tomar aqui VT na referência. Assumimos uma corrente defasada de θ graus. Corrente passando na reatância vai induzir uma tensão. Esta tensão, ERA, está adiantada da corrente de 90 graus. A tensão EA resultante será este vai ser o diagrama fasorial do motor síncrono para uma corrente indutiva. Mais à frente, veremos que este controle do fator de potência conseguimos controlando o campo da máquina. A diferença deste diagrama para o gerador síncrono é justamente que o EA está atrás em relação ao VT. Vimos também uma equação fundamental demonstrada lá no gerador síncrono.
Esta equação havíamos demonstrado no sentido em que o gerador gerava a tensão EA, conectávamos a carga e ele entregava a potência da direita para a esquerda. O sentido da corrente no gerador é o contrário deste. Sai da tensão interna gerada em direção à tensão terminal, para então alimentarmos uma carga elétrica. Neste caso, está no sentido contrário, mas veja, alteramos o sentido da corrente, mas também o ângulo entre a tensão aplicada e o EA. O EA passou a estar atrás do VT. Então suponha que o ângulo entre o VT e o EA fosse de 30 graus. Então se o VT é zero, o EA seria menos 30. Quando substituirmos nesta equação, vai ficar o delta é a diferença entre o ângulo VT e o EA. Vai ficar 0 menos 30. Vai ser seno de 30 positivo e a equação então nos dá um valor positivo. Novamente, lembrando que neste circuito desprezamos a resistência interna do estator da máquina. Quando falamos de motor, é importante sempre falarmos de torque, porque a característica terminal da máquina é potência mecânica, torque vezes velocidade. Supondo o nosso motor sem perdas, podemos colocar esta equação em função do torque. Basta dividirmos pela velocidade de rotação. O torque aqui seria potência é torque vezes a velocidade. Então, torque vai ser a potência dividido pela velocidade, em radianos por segundo. Por que coloquei ômega-s? Porque a velocidade do rotor é a mesma da velocidade síncrona. O rotor persegue o campo girante. Vamos entender o porquê dele perseguir e não alcança o campo fazendo uma modelagem desta equação. Temos ali nos estudos anteriores que o campo líquido da máquina está alinhado com VT. O campo do rotor da máquina está alinhado com o EA. Podemos dizer então que tem uma proporcionalidade. Vamos escrever assim. O VT ele é proporcional ao nosso campo líquido total. Então vou escrever que é uma constante vezes o campo líquido total. O EA é proporcional ao BR. Podemos escrever então que ele vai ser uma constante vezes o módulo do BR. Vamos substituir nesta equação. A velocidade da máquina ela é constante, porque depende da frequência da rede. Esta frequência ela é controlada, então esta velocidade é constante. O XS é da máquina, ele é constante, ele é determinado por ensaio. Temos esta constante e o valor numérico 3 também constante. Vamos chamar isso aqui da constante K. Vamos interpretar esta equação lá no perfil frontal da máquina. Da equação, veja que se delta for zero, seno de delta é zero e o torque induzido é zero. Do perfil frontal desta máquina, quando que o delta será zero? Quando o BR estiver alinhado com VT. Quando que o BR estará alinhado com VT? Quando ele também estiver alinhado com BS. Lembrando, o líquido é a soma dos dois. Quando o BR estiver alinhado com o campo magnético girante, significa que o rotor está alinhado com o campo magnético girante, ou seja, alcançou o campo magnético girante. Neste momento, o torque induzido é zero. Isso só seria válido para uma máquina sem perdas
rotacionais. Porém, o que ocorre na prática? Quando colocamos carga no eixo do rotor da máquina, ela tende a diminuir a sua velocidade. Aumenta o ângulo delta. No que aumenta o ângulo delta, aumenta o torque induzido. Aumentando o torque induzido até que seja suficiente para sustentar a carga no eixo da máquina. E então o rotor persegue na mesma velocidade o campo girante. De uma maneira bem simples, como podemos entender isso? Através de um sistema de massa-mola. Vamos relembrar. Vamos supor um sistema simples, em que eu estou puxando este carrinho por este ponto e entre eles temos uma mola. Para fazermos a equivalência entre a máquina síncrona, vamos definir aqui algumas variáveis. O que puxa o rotor da máquina? É o campo magnético girante. Na máquina, aqui seria o rotor da máquina, onde eu tenho o campo do rotor da máquina. Quando eu estiver puxando este carrinho, a velocidade de todo o sistema é a mesma. Essa distância entre o ponto em que eu puxo o carrinho e o carrinho, vou chamar então de delta. Se eu continuar puxando com velocidade constante, o carrinho anda na mesma velocidade e o delta não varia. Suponha que eu acrescente uma massa no carrinho. Veja o que ocorre no sistema. Quando eu coloco essa massa no carrinho, a mola ela vai esticar. Se ela não romper, o carrinho continua na mesma velocidade em que eu estava puxando antes. Olhando no perfil frontal do motor síncrono, o que seria? Coloquei carga no eixo da máquina, num transitório a rotação do rotor diminui um pouco, aumenta o delta, a distância entre o campo líquido e o campo do rotor, aumenta o torque. E aí o rotor volta a seguir o campo magnético girante na mesma velocidade. Então, na prática, este delta nunca será zero. Nunca vamos ter o rotor alinhado com o campo girante. Para eu ter torque, o rotor vai estar um pouco atrás do campo girante. Quanto maior a carga no eixo, maior é este delta. O que vai limitar o aumento deste delta? Veja, o delta no nosso circuito é a diferença angular entre VT e EA. Se eu começo a aumentar muito o torque da máquina, o delta começa a aumentar muito e aí a corrente começa a aumentar muito. Pode passar do limite nominal da máquina e então eu queimar a máquina. Este é o princípio do funcionamento do motor síncrono. Até uma próxima aula e bons estudos!